Tudo aconteceu no dia 23 de outubro de 2009. Sou natural do Maranhão, cidade de Imperatriz. Era de costume eu e mais 7 amigos ficarmos conversando sobre lendas urbanas. Todas as noites falávamos sobre isso após várias brincadeiras. No dia 23 de outubro, em uma sexta-feira, aproximadamente umas 10 horas da noite, uma história foi narrada por um de meus amigos. Uma certa senhora vivia em um casebre e sempre que passavam do lado de fora da casa, ela estava dormindo em uma rede. Sua cara era cheia de rugas. Tinha uma corcunda enorme. Aquela senhora adorava andar com a sua lamparina para todo lugar que ela ia. Todos tinham medo daquela velha, pois todos imaginavam que ela mexia com coisas macabras. Em um certo dia, essa senhora faleceu e fez uma promessa antes de morrer: que todo aquele que ela conhecesse e não acreditasse que ela tinha superpoderes sobrenaturais, ela iria aparecer para aquela pessoa. Naquela noite, eu ria e dizia: eu não acredito. E após terminarmos tudo, fomos embora. Mas por mais que eu não acreditasse, por algum motivo, aquela história não saía da minha cabeça. Até mesmo na hora de dormir, eu sentia insônia. E quando consegui pegar no sono, já era aproximadamente 3 horas da manhã. Até que em um certo momento, eu despertei sozinho. Isso nunca tinha acontecido comigo. Achei aquilo estranho. Quando olho do meu quarto para o começo da sala, tinha uma luz que brilhava. E cerca de 2 minutos depois, aquilo começou a vir até o meu quarto. Aquilo era desesperador. Quando eu comecei a gritar, nem meu pai nem minha madrasta me ouvia. Era como se minha voz estivesse faltando. Não saía som. Eu me embrulhei com um cobertor e virei de costas. De repente, eu notei que aquela luz brilhante estava dentro do meu quarto. Eu não sabia o que eu fazia. Eu estava chorando, orava em total desespero. E após alguns instantes, eu senti aquela luz saindo do meu quarto. Foi então que, em um ato de impulso, eu me virei para ver o que era aquilo. E vi aquela senhora com uma lamparina na mão. Ela aproximava bem a lamparina perto de seu rosto, e eu podia ver o seu rosto, que estava cheio de rugas. Parecia uma senhora com uns 100 anos de idade. Eu estava paralisado, tentava gritar e não conseguia. Mas por algum milagre de Deus, o meu pai veio até o meu quarto e acendeu a luz. Naquele momento, aquela coisa simplesmente desapareceu, no mesmo instante em que a luz foi ligada. Eu não conhecia aquela senhora que meu amigo havia contado, mas não tenho dúvidas. Naquela noite em que ele estava contando a história, ela estava presente e viu que eu ria e debochava. E tenho certeza de que foi ela quem apareceu para mim. Boa noite.
O ano era de 1952, quinta-feira, dia 23 de dezembro. Leonel sai de casa para passar o Natal com a família no Rio de Janeiro. Nas estradas mineiras, chovia como ele nunca tinha visto antes. Sozinho no carro, Leonel sentiu um calafrio, como se estivesse prestes a morrer. Na mesma hora, ele parou o carro. Começou a sentir febre e a suar frio. Na estrada não passava um veículo e a chuva tinha apertado mais. Quase cego com a tempestade, Leonel avista uma luminosidade não muito longe dali. Caminhando com dificuldade, o pobre homem chega até o portão do que parecia ser um mosteiro franciscano. Ele bate na porta e grita por ajuda, mas desmaia antes dela chegar. Leonel acorda com muita dor de cabeça, em um quarto escuro. Ele estava deitado em uma cama simples, e pela janela podia ver que a chuva não havia reduzido. Quando tentou levantar-se da cama, a porta se abre e um homem alto vestido de monge entra no quarto. "Você deve deixar o mosteiro imediatamente", falou aquele homem com uma voz preocupada. "Estou doente. Não podem me mandar embora desse jeito. Por favor, me deixe ficar", agonizou Leonel, quase chorando. O monge não disse mais nada e se retirou do recinto. Preocupado em ter que ir embora, Leonel se levanta e sai do quarto, sorrateiramente. Aquele lugar mais parecia um calabouço medieval. O coitado não sabia o que fazer. Por instinto, Leonel desce as escadas da masmorra. Uma voz o chama. Ela vem de uma cela. A porta está trancada, e pela pequena grade, um homem magro de cavanhaque conversa com Leonel. "Amigo, você precisa me ajudar. Esses monges me prenderam aqui e me torturam quase todo dia. E eles farão isso com você também, se não fugirmos logo. Antes do sujeito concluir, o monge alto grita com Leonel: "Saia daí!" Agarrando-o pelo braço, o monge arrasta o enfermo rapaz escada acima. O pobre Leonel não tinha forças para reagir e foi levado facilmente. Já em uma sala gigantesca, repleta de monges, Leonel se vê como um réu sendo julgado. O franciscano que parecia o líder falou: "Rapaz, você deve ir embora imediatamente. Foi um erro nosso ter o deixado entrar aqui. Sabemos do seu estado de saúde, mas não podemos deixá-lo ficar." Leonel mal ouviu o homem e desmaiou novamente. O infeliz viajante acorda mais uma vez dentro da masmorra. A porta do quarto estava aberta e Leonel sai à procura do homem que estava preso no andar de baixo. Sem vigília, ele consegue chegar até a cela do magrelo. Mal se aproxima e Leonel é surpreendido com um sujeito na pequena grade, já pedindo ajuda. "Por favor, me tire daqui. Eles vão nos torturar. Eles são de uma seita maligna."
são adoradores de Satanás. Tremendo como uma vara verde em dia de chuva, Leonel corre até um pequeno depósito em busca de uma ferramenta capaz de abrir a cela. Minutos depois, ele retorna com um imenso pé de cabra. Com um pouco de esforço, a porta é arrombada. O sujeito magro sai correndo da cela e rindo como se uma piada hilária tivesse acabado de ter sido contada. Sem saber do que se tratava, Leonel começa a correr também, mas dá de cara com um monge de quase 2 metros de altura. "O que você acaba de fazer, maldito?" rugiu o franciscano. Me solte, seu filho de Satanás!" gritava Leonel, tentando se soltar do agarrão do monge. Com um olhar de temor e raiva, o homem alto encara o pobre Leonel. "Você não sabe o que fez. Sua vida está condenada agora. Você acaba de libertar o próprio Satanás. E ele fará de você o seu servo predileto. Sua alma será dele." Logo após o monge ter terminado de falar, Leonel dá um grito de pavor. Seu último grito de pavor. Naquele instante, o pobre e inocente viajante acaba de ter um fulminante ataque cardíaco que levou sua alma literalmente para os quintos dos infernos. Ao lado agora de seu eterno mestre, que ele acabara de libertar. Boa noite.